Boa noite, pessoal. Hoje, então, a nossa live vai ser sobre rotina, sobre ordem, previsibilidade, sobre organização. Eu vou esperar um pouquinho, o Instagram tá enviando a notificação para vocês. Olá, Franca, Mariana. E eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, sintam-se à vontade para comentar, tá bom? E lá no meu grupo do Telegram, então eu tô enviando todos os dias materiais para vocês lerem, darem uma olhada. Tá tendo também o resumo das lives. Tudo que eu falar aqui hoje vai ser mandado lá pro grupo do Telegram em forma de PDF para vocês lerem, né? Se aprofundarem. Tô enviando links. Também tô assistindo alguns vídeos durante essa semana no YouTube, então também posso estar enviando para vocês. E assim a gente vai compartilhando esses conhecimentos, né? Então, eu vou já ir pro ponto aqui, né? Depois essa live vai ficar gravada, mas pra gente não ficar se enrolando por muito tempo, tá? Então, a importância, hoje o primeiro ponto que eu quero tocar é a importância da rotina na vida da criança. Então, há vários pontos que a gente pode estar falando sobre essa importância. Por que a criança deve ter uma rotina, né? A rotina, ela vai ensinar a criança que a vida tem um ritmo, que tem um convívio com pessoas, então vai ensinar a questão social, vai ensinar a questão física do ambiente, dela mesma, e também vai ensinar a questão psicológica, né, da ordem, da organização, da cooperação. Então, primeiro de tudo, a rotina, ela vai ensinar a criança a conviver com as pessoas. Então, se você tem uma rotina dentro de casa, por exemplo, isso vai estar ensinando a sua criança a conviver com as pessoas da família. Se for na escola, vai ensinar a sua criança a conviver com as crianças, com os profs da escola. Essa rotina, quando ela é bem estabelecida e bem clara, ela ajuda muito na autonomia da criança. Porque uma vez que a criança ela entende que ela tem uma rotina, que ela tem já uma previsibilidade do que vai acontecer a seguir, ela pode estar desenvolvendo a autonomia dela. Então, por exemplo, se ela sabe que ela acorda e vai tomar um café da manhã, ela pode, com o tempo, estar preparando o seu próprio café da manhã. E aí depois ela tem um tempo, sei lá, de brincadeira, e depois ela escova os dentes, e aí vai pro almoço. Aí na hora do almoço ela também pode estar ajudando a arrumar a mesa, né? Depois do almoço pode estar ajudando a organizar as louças. Aí de tarde, se ela tem outras atividades, ela já sabe o que vai acontecer no dia. Então isso vai ajudando ela na autonomia dela, tanto de brincadeiras, né? Por exemplo, eu acordei e agora eu sei que depois do café eu tenho bastante tempo para brincar. Então ela já vai organizando isso no pensamento dela com o tempo, tá? Não é nos primeiros dias, por exemplo, se você não tem uma rotina estabelecida, não vai ser no primeiro dia que você vai colocar uma rotina e isso vai acontecer, né? Com o tempo e com consistência, a criança vai entendendo a previsibilidade, vai entendendo que as atividades elas têm um ritmo, que elas têm uma organização de tempo, então ela vai entendendo como acontecem os dias, a organização do tempo, do ambiente, das pessoas que convivem com ela. Então isso vai ajudando ela na autonomia dela, né? De fazer as coisas em casa, as atividades, de brincadeiras, de propriamente se vestir para fazer as coisas, porque aí senão ela fica de pijama o dia inteiro, né? Então, aos pouquinhos, ela vai aprendendo essa questão da autonomia. Incluir a criança nas atividades de casa também faz parte da rotina. Por quê? Nós, adultos, quando a gente está em casa, a gente sempre está fazendo alguma coisa de casa, né? Por exemplo, a gente vai almoçar, aí logo a gente lava a louça. Tem um momento do dia que a gente vai varrer a casa. Tem um momento do dia que a gente vai arrumar a cama, né? Seja para dormir ou seja para acordar. Isso, cada família tem a sua rotina, cada família tem o seu modo de viver, né? Não interessa o horário. Interessa é que você inclua a criança nessas atividades
e que isso tenha uma consistência e que aconteça sempre no mesmo tempo, tá? Então, o que eu quero dizer que não interessa o horário, para ficar mais clara. Por exemplo, a minha família, a gente lava a louça mais para o final da tarde. Se a sua família lava a louça do outro dia de manhã, tudo bem também. Então, cada família vai se estabelecendo na rotina que achar melhor para si e para os seus filhos, né? Então, isso faz parte da rotina, incluir as crianças faz parte da rotina, além dessa rotina ajudar elas na questão da autonomia, isso também vai ajudar na questão da colaboração em casa, porque ela vai entendendo que se ela suja, se ela desorganiza, quem tem que limpar e organizar é ela, né? Assim como nós. Quando nós bagunçamos alguma coisa, sujamos, somos nós que limpamos. Então a criança ela vai entendendo isso aos poucos e isso vai ajudando a manter o equilíbrio e a ordem interior da criança. Um dos pontos mais importantes da rotina é que a rotina ela dá uma segurança para a criança, ela dá uma questão de estabilidade, né? Então ela não vai acordar e vai, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer no meu dia? Quando a criança ela não tem uma rotina, não tem questões pré-estabelecidas, ela provavelmente vai ser uma criança mais desequilibrada. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter mais birras, momentos de birras, né, de excessos de raiva, de tristeza, porque ela vai ficar frustrada, por exemplo, ela quer ir brincar com alguma coisa e não tá na hora de brincar, tá na hora de comer. Então ela vai ficar confusa, mas por que eu não posso brincar agora? Então, com o tempo, com a rotina estabelecida, ela vai entendendo o ritmo das atividades e isso vai dar segurança para ela. Então, ela vai se organizar ela mesma, né, com a rotina da semana, dos dias, enfim. O que deve estar nessa rotina, pessoal? São as coisas básicas, tá? Que seria a alimentação. Então, de quanto em quanto tempo sua criança come, né? De 3 em 3 horas, ela ainda toma mamar, se ela tem uns lanchinhos, né? Ou se são refeições mesmo. A questão da higiene, então, quando que ela escova os dentes, quando que ela penteia o cabelo, quando que ela vai tomar banho, né? São coisas básicas que tem que estar nessa rotina. A questão do sono, que horas que ela acorda, que horas que ela vai dormir. Se o dia não acontecer conforme a gente planeja, que quase nunca acontece, pelo menos tentem garantir esses pontos: alimentação, higiene, sono e o tempo livre, tá? Então, o tempo livre é o tempo de brincadeira, de atividades, de esporte, né? Então, isso pode ter, como é que eu posso dizer? Pode ter momentos do dia, por exemplo, de manhã o meu filho faz as tarefas da escola e aí de tarde ele tem a tarde livre para brincar e no meio disso tem o horário da alimentação, né, do lanche. Pode ser o contrário também, quando tem a escola, acordar, tomar café, escovar os dentes, ir para a escola, né, se arrumar, ir para a escola, voltar, almoçar. Então, tudo isso tem que estar organizado. Como que vocês podem estar montando essa rotina? Eu vou falar mais pra frente, mais pro final da live, assim, sugestões mesmo dessa rotina, como vocês podem estruturar a rotina. Mas uma das sugestões mais legais para vocês montarem uma rotina seria com imagens, tá? Vocês podem estar tirando fotos da criança quando ela está fazendo aquilo. Então, quando a criança está escovando os dentes, você vai lá e tira uma foto. Quando ela tá se vestindo, você tira uma foto. Quando ela tá fazendo café da manhã, você tira uma foto. E você coloca isso num mural ou em qualquer lugar que você achar melhor que vá ajudar você e a sua criança. Essas imagens, elas podem ser as fotos, porque as fotos com ela mesma, ela vai ver que é ela fazendo aquela ação, então ela vai se lembrar, vai reconhecer, né, que é ela e que está fazendo essa atividade. Dependendo da idade da criança, isso também pode ser
desenhos. Então você pode estar convidando sua criança para fazer a rotina, o mural, a agenda, a folha com você. E as crianças podem estar desenhando, né? Então, agora vamos para a hora de escovar os dentes. Então a criança vai lá e desenha uma escova de dente, por exemplo, né? Como ela acha que isso ficaria representado para que ela lembrasse dessa rotina. Saber o que vai acontecer durante o dia e a repetição das atividades cria também um ambiente saudável. Porque a criança ela vai se sentir segura, vai se sentir confortável, porque ela já sabe o que esperar do dia, né? Isso não quer dizer, pessoal, que vai ser todo dia a mesma coisa, né? Porque aí seria uma chatice também, né? Todo dia fazer a mesma coisa não dá. Então, garantam esses pontos básicos, essas necessidades básicas que eu comentei com vocês, alimentação, higiene, sono, tempo de brincadeira, para que durante esse tempo que não haja isso, né, que seja um tempo mais livre, que elas se sintam confortáveis. Porque elas sabem que se ela vai brincar de manhã ali, daqui a pouco já está chegando a hora do almoço, sabe? Então ela vai se sentir mais confortável durante o dia dela, ela já sabe o que esperar do dia, então ela vai se sentir mais equilibrada, mais segura, e isso vai diminuir aquela questão do estresse que eu estava comentando antes com vocês. Essa ansiedade, né? Esse estresse, essa ansiedade que as crianças têm porque elas não sabem o que vai acontecer depois. Principalmente até uns 6 anos, assim, as crianças não têm muito essa noção de tempo. Então, elas costumam se confundir ontem, hoje, o que é amanhã, né? Elas confundem, elas não sabem muito bem o que é noite, o que é dia, tá? Eu tô falando crianças em geral, não só crianças que não são... que não se utiliza o método Montessori. Que em Montessori a gente tenta, né, ensinar isso bastante, mas há várias crianças que não sabem a diferenciação de ontem e amanhã, de dia para noite. E isso tá tudo bem. O que elas precisam saber é o ritmo desse dia, tá? Ter uma rotina também ajuda a família toda a se organizar. Porque imagina se o seu dia é uma bagunça, se você não tem metas no dia. Hoje em dia a gente vê muito isso de estabelecer metas, né? Então, se você não tem uma meta, uma lista... Eu sou a louca das listas, tá? Eu tenho lista todos os dias, eu faço uma lista diferente. Mas se caso você não seja assim, é importante que a família toda seja organizada nessa questão da rotina. Por quê? Quando você tem uma rotina estabelecida na sua família, né? A família que eu digo é pessoas que moram na sua casa. Vocês vão saber aproveitar os momentos juntos. Então, vocês podem estar organizando, na hora da janta, todo mundo fica sem celular e vamos estar juntos, presentes, né? Ou os minutos antes de dormir. Toda noite antes de dormir, eu vou lá e conto uma história pro meu filho. Bem capricorniana, sou capricorniana, gente. Toda noite antes de dormir eu vou lá e conto uma história pro meu filho, ou, sei lá, a gente faz um desenho. De tarde temos uns 10 minutinhos ali que eu tenho uma folga no meu trabalho, né, do home office, ou quando eu chego em casa do trabalho, eu posso ficar com meu filho, esteja presente no momento, tá? Essa questão da rotina da família vai ajudar que as crianças vão saber, né, que vai chegar esse momento da tarde, que meu pai vai chegar em casa depois do trabalho e ele vai brincar comigo. Antes de dormir, a minha mãe vai contar uma história para mim. Isso diminui também muito a ansiedade e o estresse das crianças. Porque quando não é assim, quando não é presente, essa conexão ela vai se perdendo aos poucos, né? Então, a gente já não sabe mais o que está acontecendo com a criança já não sabe mais estar na nossa vida. Esse mundo de tecnologia, a gente almoça com o celular, a gente janta com o celular. E tô falando a gente porque eu faço isso também, tá? Mas a gente tem que cuidar com esses momentos, essas coisas de rotina, para que haja uma organização do tempo junto, tá? Então, há o tempo livre da brincadeira, que eles podem explorar, fazer as tarefas, atividades, mas tem que ter também, no meio dessa rotina, um tempo juntos,
tá? Da família, de ficar junto, seja assistir um filme, seja fazer uma atividade, não sei, aí é você com a sua família que vai decidir qual é a melhor forma. Outra importância dessa rotina, tá? Se o dia a dia da criança ele é desorganizado, isso vai causar uma sensação de instabilidade. Quando a gente está instável, quando o ambiente está instável ou quando a gente está convivendo com pessoas instáveis, isso causa instabilidade dentro da gente, tá? Não tem como ser diferente, porque é até questão de energia, né? Quando tudo em nossa volta tá meio com caos, que nem tá esse ano, por exemplo, é bem difícil de a gente se manter organizados, ordenados dentro de nós. Então, imagina para as crianças, né? Quando esse ambiente está desorganizado, quando as pessoas em minha volta estão instáveis, a criança vai se tornando instável e vai aos poucos também causando esses momentos de estresse e irritabilidade, tá? Vamos para o próximo ponto. Então, eu tenho umas ideias aqui de rotina, se vocês discordarem de mim ou quiserem adicionar alguma coisa no meio dessa rotina, vocês podem estar comentando aí, eu vou estar sempre falando com vocês, tá bom? Então, o que poderia ter nessa rotina? Além daqueles momentos básicos que eu conversei antes com vocês, né? A hora de acordar, as refeições, né? O momento certo para o banho, né? Eu acho que teria que ter um momento certo do dia para o banho, tá? Porque às vezes a gente quer, vai tomar banho agora. E aí a criança não vai, porque ela não tá afim. Tipo, tô no meio da minha brincadeira aqui, que eu tenho que tomar banho agora? Então, combinar com a criança a hora que é melhor para ela tomar banho, seja no final do dia, antes de dormir, para acalmar, né? A questão do dever de casa na mesa, né? Não fazer de qualquer jeito, fazer na cama. Isso eu tenho muito em mim, assim. Eu acho que essas coisas da escola, da faculdade, enfim, tem que ser organizadas, porque isso também vai ajudar a criança a se organizar futuramente, quando ela tiver atividades para fazer, né? Não fazer de qualquer jeito, em cima da cama, tudo largado, tudo jogado. Fazer em cima da mesa, com acompanhamento dos pais, ou se for uma criança maior, né, e não precisar mais do acompanhamento dos pais, tudo bem. Prática de esportes e de brincadeiras. Hoje em dia, há muitas crianças que fazem natação, fazem judô, fazem lutas, né? Tem que ter um horário para isso. E as brincadeiras, né? Tempo de tela. Há uma tabelinha que eu não vou lembrar agora os horários, tá? Mas tem uma tabela na internet que fala o tempo de tela ideal para as crianças. Isso na pandemia com certeza ficou muito difícil de se fazer, porque, né, a gente quem tá trabalhando em casa, por exemplo, tá sempre no computador ou no celular trabalhando. Então fica muito difícil a criança vendo o adulto trabalhar no computador e no celular e ela não pode. Por que será que ela não pode? Mas isso a gente tem que conversar e tal. Isso é assunto para outro vídeo. Mas na rotina da criança teria que ter um tempo de tela. Então, se é 30 minutos por dia, vamos supor. Então, é 15 de manhã, 15 de tarde, né? Fazer um balanço assim. Mas, pessoal, tudo que a gente for falar com as crianças, todas as coisas da rotina que a gente for conversar com as crianças, essas coisas elas têm que ser comunicadas. Tá? Não adianta nada você colocar lá no quadro da rotina e a rotina vai ser essa e pronto, acabou. Né? Tudo tem que ser combinado, tem que ser conversado. Quando você for montar a rotina, você tem que montar a rotina junto com a sua criança, porque a rotina é dela. Então não adianta nada você ficar resolvendo, você ficar organizando você sozinha. Até porque as crianças são diferentes, a faixa etária também são diferentes. Então, se é um bebê, por exemplo, a rotina do bebê vai ser totalmente diferente da rotina de uma criança de 5 anos, né? Ou até de 2. Né? Então, a gente tem que pensar bem direitinho e tem que comunicar, mesmo que seja um bebê, tem que comunicar. Porque essa questão de comunicação da rotina para o bebê vai ajudar muito também na questão da linguagem dele. Então, quanto mais você conversar com o bebê, quanto mais você conversar com a criança, mais isso vai ajudar na linguagem da criança, tá? Afazeres domésticos, como eu havia comentado, é um outro item também que tem que estar nessa rotina, tá? Afazeres domésticos. Começa por arrumar a cama, de repente, né? As crianças pequenininhas já conseguem arrumar a cama.
guardar os potes no armário, né? E vamos indo aos poucos incluindo mais afazeres domésticos para as crianças. Muita gente se assusta um pouco com isso ou acha que a criança vai estar trabalhando ou coisa assim. Mas é uma questão da criança estar participando da família e estar participando da casa, tá? Isso não quer dizer que é trabalho infantil, nada disso, que eu já ouvi falar nisso. São coisas que a gente faz normalmente na nossa vida. Então a criança ela vai aprendendo aos poucos a também colaborar e quando você vê, com essa rotina, com o que vai passando, você vai vendo que a criança ela naturaliza isso, ela não vai ficar reclamando que tem que lavar louça, que tem que fazer as coisas. Isso vai naturalizando porque a criança adora ajudar, tá? Muitas vezes a gente hesita de pedir para a criança fazer alguma coisa, a gente acha que ela não vai conseguir, né, ou que ela não vai gostar, mas na verdade as crianças adoram ajudar. Claro, se a gente falar de modo afetivo, né? Não ficar mandando na criança, que daí também não vai ajudar ninguém. E o tempo de dormir, né? Então, as crianças, além do tempo de tela, tem que ter um horário certo para dormir. Nós adultos temos que dormir 8 horas por noite, né? As crianças, dependendo da faixa etária, têm que dormir outras horas por noite. Então, essas crianças elas precisam dessas horas certas de dormir para o desenvolvimento delas, tá? Tanto físico, quanto emocional, quanto social. Se eu durmo menos de 8 horas por noite, de manhã nem queiram falar comigo, tá? Então imagina as crianças que elas realmente precisam disso para a vida delas. Deixa eu ver aqui. Verdade, adoram ajudar. A Tati. Verdade, adoro ajudar. Aqui com 3 anos já me ajuda a fazer o almoço. Sim, Tati, é verdade. Eles adoram ajudar. E tudo que a gente pede com amor, né, que a gente inclui eles, é realmente uma inclusão, né? Não é mandar fazer alguma coisa, né? Quando vocês estão fazendo as atividades de casa, por exemplo, eu tô lavando a louça e o marido tá fazendo, sei lá, lavando lá fora com a mangueira, então a criança tá organizando os potes, sabe? Tudo isso feito em conjunto, né? Porque acontece uma sobrecarga muito grande nas mulheres da casa. Assunto para outro vídeo também. Vamos lá. As crianças, elas também precisam desse horário para brincar e para o ócio, tá? Não adianta nada você fazer uma rotina, uma mega rotina, e colocar, que nem uma vez viralizou um post de uma mãe que ela fez as rotinas das crianças, tudo com horários certinhos e cheio mega de atividades durante o dia. Isso pode funcionar em alguns momentos? Até pode, não sei. Mas provavelmente essa criança ela vai se sentir muito sobrecarregada também. Isso vai estressar, né? Vai estressar ela também. Então a criança ela precisa muito desses momentos de ócio e de atividade livre, tá? Então, eu tenho lá uma estante de atividades, a minha criança vai lá, vai fazer as atividades, vai brincar, ou vai lá no pátio, vai brincar sei lá, com as bonecas, não sei. E a criança tem que ter esses momentos de ócio, de nada para fazer. Os momentos de ócio, eles são muito importantes, principalmente para nossa criatividade. Eu não sei se vocês já perceberam que quando as crianças estão sem fazer nada, elas estão realmente fazendo um monte de coisa. Porque a gente tira esse foco, né, de rotina, de você tem que fazer atividades agora. E elas ficam nesse momento de ócio. E aí elas começam a pensar outras brincadeiras e começam a inventar coisas. E quando vê, já virou uma mega super brincadeira, né? E também tem os momentos de ócio que elas ficam simplesmente sem fazer nada mesmo. De ficar olhando para a parede, já vi criança olhando para a parede, olhando para o céu. Dentro da cabeça delas deve estar passando várias coisas, mas, né, a gente acha que elas não estão fazendo nada. A Tati, eles se sentem importantes quando são incluídos nos afazeres. Sim, se sentem sim. Inclusive, quando a gente vai fazer essa rotina, também incluir eles, né, como eu já falei aqui. Incluir eles na organização dessa rotina também vai ser muito importante para eles, tá? Eles vão se sentir muito
felizes e satisfeitos com isso. Para tudo isso, pessoal, nós temos que ter um adulto preparado, né? Que é o tema dessa semana que eu estou promovendo para vocês. Esse adulto preparado, principalmente, ele tem que entender que ele tem que ser flexível, tá? Então, se ele garantir essas questões básicas do dia, da rotina, que eu comentei antes, o resto é resto, entendeu? Tem dias, tem finais de semana, tem aniversários, tem, sei lá, casamento, tem eventos, tem férias. Isso tudo vai modificando, né? Não tem como ser um dia igual ao outro. Então, eu programei que amanhã a gente vai fazer uma atividade lá fora. E aí amanhã choveu. Então, não tem como, sabe? Esse adulto preparado, ele tem que estar preparado para as imprevisibilidades também. Porque se o outro dia ele for diferente do que ele programou, tá tudo bem. Ele tem que aprender a ser flexível e que tem dias que a criança não vai querer fazer as coisas também, né? Tem dias que as crianças estão em outros momentos, que estão em período sensível, que estão em salto de desenvolvimento, que vai ser difícil delas seguirem alguma rotina. E tá tudo bem, tá? Então, esse adulto preparado, ele tem que ter essa questão da flexibilidade, porém, ele tem que garantir aqueles dois, o Gabriel Salomão fala das duas pontas, né? Tem que garantir a hora de acordar e tem que garantir a hora de dormir, pelo menos isso. Por mais que você vai viajar com sua criança, tem que garantir essa questão do acordar e do dormir. Se o bebê tem que fazer uma soneca de 1 horinha de tarde, tem que garantir essa 1 horinha de tarde, tá? Sabe? Porque essa questão do sono, ela é realmente muito importante para a criança. A rotina, ela não é algo estático, né? Então, essa questão também de horas certinhas não vai rolar. Então, às 9 horas ele faz o lanche, daí às 10 horas ele faz uma brincadeira, aí às 11 horas faz as tarefas, aí meio-dia almoça. Não vai rolar. Por quê? A gente não sabe quanto tempo que vai demorar as tarefas de casa, a gente não sabe quanto tempo que vai demorar para ele tomar o café, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ele almoçar. Então, a rotina, ela não vai ser algo estático, ela é algo que vai se modificando com o tempo, tá? Diria até dia após dia, ela vai se modificando, contanto que a gente garanta esses pontos fundamentais, essas coisas básicas, tá ótimo. As mudanças das rotinas, elas devem ser graduais, tá? Então, com o passar do tempo, passar de idades, né, a criança vai mudando, a rotina da criança também vai mudando. Antes era um bebê, então tinha a rotina do soninho, tinha a rotina dos mamás, enfim. E aí foi crescendo, daí daqui a pouco tem a rotina das tarefas da escola, né? Tem que ir para natação, para, sei lá. Essa rotina, que vai se modificando com o tempo, ela deve ser comunicada, conversada com a criança de forma gradual, tá? Não vai adiantar, por exemplo, você inscrever o seu filho no judô e começa semana que vem. E aí semana que vem você chega para ele e diz, porque amanhã você vai pro judô. Isso já vai causar uma instabilidade muito grande. As mudanças na rotina da criança tem que ser gradual, tá? Então, elas não podem ser inesperadas, porque isso também pode causar uma frustração, pode causar uma irritabilidade, aquela instabilidade que eu estava falando antes, né? Isso vai causar na criança alguma questão também de mau comportamento, que é o próximo item que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, agora... Aqui. Como prever os maus comportamentos, que é o item 2 dessa minha live, dessa nossa live, tá? Tem 3 itens, tá? Esse é o nosso item 2, os maus comportamentos das crianças. O que tem a ver maus comportamentos com rotina? Quando a gente vai ter uma rotina pré-estabelecida, uma rotina clara, que nem eu estava falando, uma rotina equilibrada, que não seja aquela loucura de horários e afazeres e 1000 coisas para fazer, né? Isso vai evitando alguns maus comportamentos. Há outros itens que eu vou trazer aqui para vocês que não são só apenas de rotina, tá?
mas principalmente a rotina, eu vou tocar mais nesse ponto. Prevenir esses problemas de comportamento, esses maus comportamentos que são ditos, requer tempo e esforço. Esse esforço é da consistência, da nossa consistência de ter, ter a rotina, né, do dia a dia e que as coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, se ela acorda, se ela acorda e faz o café da manhã e depois vai brincar, né, ela tem que conseguir fazer isso todos os dias, tá? Tem adultos que não gostam, não gostam dessa questão de rotina, mas para a criança isso é mega fundamental, tá? Isso vai trazer aquela questão do equilíbrio, da segurança, da previsibilidade e vai te ajudar, o adulto que está com a criança, vai ajudar esse adulto, você que está me assistindo, a prevenir esses maus comportamentos. A ordem e a organização, elas têm que ser feitas através de combinados, né? E através dessa consistência do adulto preparado. Vou dar um exemplo meio prático. Se você vai no parquinho com a criança, né? Você tem que anteceder os acontecimentos para não surpreender a criança, tirando ela do conforto dela. Então, você não vai dizer do nada para a criança que hoje vocês vão no parquinho, tá? Tem que ser uma coisa mais organizada. Então, na rotina, ela tá na rotina da brincadeira livre. E aí vocês decidem que essa brincadeira livre vai ser ir ao parquinho. Você vai conversar com essa criança sobre isso, você vai anteceder os acontecimentos. Olha, filha, hoje como tá sol, né, tá um tempo bonito, a gente pode almoçar e aí depois a gente vai escovar os dentes, né, vai fazer não sei o quê. E aí quando for o tempo da brincadeira, a gente vai no parquinho. E aí chegando lá no parquinho, a gente vai ficar tanto tempo, sei lá, meia hora, uma hora. A gente vai ficar no parquinho uma hora e depois a gente vai voltar para casa para fazer o lanche, etc, etc, etc. Decorrer essa rotina para a criança. Quando você faz isso, você está antecedendo os acontecimentos para ela, então ela já sabe o que esperar. Ela sabe que ela vai ir lá pro parquinho, por mais que ela não fale isso para você, ela sabe que ela vai lá no parquinho, vai ficar uma hora e depois vocês vão voltar não sei o quê. Esse é o combinado de vocês, tá? A questão da consistência e dos combinados. Vocês estão lá no parquinho e aí deu a uma hora e vocês têm que ir para casa. Não jamais chegue na criança, tire ela lá do parquinho, pegue no colo e saia com a criança. Ou diga, não, agora é hora de ir embora e pega a criança e vai embora. Tá? Isso provavelmente vai causar nela muita irritação e ela vai chorar, vai fazer a questão da birra, né? Vai estar se sentindo mega desrespeitada porque ela foi lá para brincar e do nada tu tirou a criança de lá. Então isso é um desrespeito muito grande com a criança. O que você pode fazer é questão do combinado. Ir lá e conversar com a criança. Olha, a gente tem... Lembra que a gente combinou que ia ser uma hora? Então, agora você pode escolher se você quer ficar aqui mais 5 minutos ou 10 minutos até acabar a brincadeira e a gente vai para casa. Aí ela vai escolher uma das duas opções, 5, 10, enfim, a opção que tu puder dar para ela, tá? E aí, se ela escolheu esses 5 minutos, por exemplo, ela escolheu ficar mais 5 minutos no parquinho. Quando deu esses 5 minutos, você vai lá e fala para ela que deu esses 5 minutos. Se ela ficar dizendo, não, porque eu queria mais um tempo, não sei o quê. 5 minutos. O nosso combinado era 5 minutos. Isso pode parecer rude, mas é a nossa forma de ser firme e gentil ao mesmo tempo. Tá? Então, se você combinou com a criança que são 5 minutos mais no parquinho, são 5 minutos mais no parquinho. Porque se você der os 10, né? Ao invés de 5, você vai lá falar com ela, porque tem mais 5 minutos. Aí ela diz, não, mas eu queria mais 5. Aí você deixa, ela vai fazer isso todas as vezes, porque ela sabe que você não é consistente. Isso vai trazer muita irritabilidade para você e também, talvez, para a criança, por algum motivo, você não cumpre o combinado, né, o esperado,
E isso vai trazer irritabilidade para a criança também, tá? Então, essa questão do combinado e da consistência são importantes na questão da rotina. Agora é uma parte mais para o pessoal que me assiste que não é pai e mãe, tá? Ou que é professor. Ou que é pai, mãe e professor, né? É a questão da rotina na escola, tá? É muito importante que no começo do dia, no começo ali da tarde, da manhã, você sente com as crianças, tem sempre aquele momento da roda, né, de conversa. Você converse com as crianças, diga tudo o que vai acontecer no dia, tá? Você pode falar, você pode montar o quadro, você pode desenhar, não sei, o jeito que você quiser fazer essa rotina, tá? Pode ser com as fotos também das crianças fazendo as atividades, né, escovando os dentes, brincando, indo no pátio. E aí elas também vão se reconhecendo e elas vão entendendo que a escola tem uma rotina também a ser seguida. Então, primeiro é a hora da roda, depois elas têm uma brincadeira, depois tem a hora do lanche, e aí tem a hora de fazer, de fazer algo na sala de artes. Depois tem também outro lanche, sei lá, né? Como a escola de vocês forem estruturadas. É muito importante também essa questão da rotina para as crianças que estão na escola, tá? Assim ela vai entendendo que na casa dela tem uma rotina e na escola também tem uma rotina, tá? Como eu já falei antes, o comportamento das crianças ele tende a melhorar quando eles têm uma rotina, porque eles estão seguros, eles estão prevendo já o que vai acontecer no dia, eles já sabem o que vai acontecer no dia, então eles não ficam nervosos, ansiosos para saber o que vai ser o dia deles, tá? Isso as crianças em geral, tá? Como vocês podem montar essa rotina? Agora vamos para a parte de montar mesmo essa rotina. As questões básicas, alimentação, higiene, sono e brincadeiras, de forma simples, tá, pessoal? Com desenhos e fotos, que nem eu falei, usando poucas palavras. Então, o que você pode fazer é ter uma rotina da criança e uma rotina sua. Na rotina da criança, você vai montar junto com a sua criança, ou junto com as crianças da sua sala de aula, por exemplo. Vocês vão montar todos juntos essa rotina e vocês vão escrever de forma clara e simples. Então, você não vai colocar lá às 9 horas da manhã, Pedro vai escovar os dentes, tá? Não coloque muitas palavras, porque a criança ela não consegue absorver todas essas informações. Então, o máximo ali, escovar os dentes, coloca a fotinho da criança escovando os dentes. Brincadeira, né? Coloca uma foto da criança brincando. Almoço, tá? Palavras simples e claras para que isso fique gravado na criança. Agora, para você que é mãe, pai, professor, enfim, pode fazer uma rotina mais detalhada, né? Para você guardar para você. Então, você pode colocar lá o horário que você quer que aconteça, qual é a atividade do dia, qual é o almoço do dia, né? O cardápio da semana, enfim. Não ter um horário para tudo é um segundo ponto dessa rotina, né? Não colocar horários para tudo, porque os dias eles são flexíveis, né? Então tem dia que não vai acontecer como você previu. Então não ter esse horário para tudo também vai te ajudar. O importante do dia a dia da criança é o ritmo, tá? Então a criança tem que saber que as coisas acontecem sempre no mesmo ritmo. Que ela vai acordar, que vai ter o café, etc, etc, etc. Vai acontecendo no mesmo ritmo. Isso não quer dizer que vai acontecer sempre no mesmo horário. Às vezes o almoço atrasa, às vezes acontece um imprevisto e aí não rolou o lanche às 3 horas da tarde. Então vocês vão fazer o lanche às 4 da manhã, às 4 da tarde. Isso tem que ter um ritmo, tá? Não são horários pré-estabelecidos que vão ajudar a sua criança a se organizar e a ter uma ordem interna dessa rotina. Tornar as explicações mais claras. Então, quando vocês estão fazendo essa rotina e tem lá, por exemplo,
tarefas de casa, né? Que seria da vida prática, né? Você tem que falar de forma clara com a sua criança. Então, se você quer que ela arrume o quarto, por exemplo, né? Se você colocou lá no seu quadro de rotina, arrumar o quarto. Se você falar para a criança arrumar o quarto, o que é arrumar o quarto para você não é a mesma coisa que arrumar o quarto para ela. Para você, de repente, é fazer uma geral, né? Organizar todos os brinquedos, limpar o chão, sei lá. E para criança vai ser somente, sei lá, arrumar a cama, por exemplo, sabe? Então, o que é organização para você não é a mesma coisa que é para criança. O que você pode fazer? Dar explicações claras. Se você quer que a criança arrume o quarto, você combinou com ela, tudo com afetividade, mas tal na hora dela, no momento do dia dela arrumar o quarto, você vai chegar para ela e vai dizer: filho, você tem que colocar as roupas sujas no cesto, né? Agora é a hora, agora que a gente já acabou o momento de brincadeira, é a hora de guardar os brinquedos na caixa. Se você disser para ela arrumar os brinquedos, é capaz de ela arrumar um do lado do outro, porque a criança, muitas vezes, ela entende nós de forma literal, tá? Então, a gente tem que falar com ela de forma literal, tá? Temos que explicar claramente e simples o que ela tem que fazer, tá bom? Em Montessori, a gente evita corrigir a criança. Então, aquela questão do mau comportamento, né? A gente corrige o ambiente para que ela se autodiscipline, tá? Então, a gente vai corrigir esse ambiente se a criança está tendo estresse, está desequilibrada, ela está irritada, está rolando muitas frustrações na hora da brincadeira. A gente vai organizando esse ambiente, a gente vai corrigindo esse ambiente para a gente ir observando como que a criança está lidando com tudo isso e vendo se ela está agindo de forma melhor, tá? A observação, ela vai ser sempre muito importante para a criança. Parece que meu celular está sem bateria aqui, mas acho que não. Item 3, chegamos ao item 3, que é o final da live. Por que a criança precisa de ordem e organização? A criança ela tem uma necessidade interior pela ordem, tá? Ao contrário de que muita gente pensa, muita gente diz que a criança é bagunceira, que a criança não sabe o que está fazendo, que a criança é desorganizada, etc. Na verdade, a criança ela tem uma necessidade de ordem que está no interior dela e nós temos que ter maneiras de estimular isso nela. Então, essa questão da rotina vai adiantar muito para sua criança organizar, ter a ordem interior dela, como eu havia comentado no começo da live. O ambiente para a criança tem que ser organizado. Como assim organizado? Tem que ser um ambiente em que ela possa se mover tranquilamente, que ela tenha, que ela possa ter esse movimento, essa necessidade de movimento atendida, tá? E esse ambiente, ele tem que ser limpo, organizado, pacífico. Aqueles ambientes que são muito cheios de estímulos, muito cheio de cores, muito cheio de brinquedos, cheio, sei lá, de várias coisas, a criança ela vai ficar mais desorganizada. Por quê? O ambiente está desorganizado. Não tem como uma criança ser totalmente organizada se o ambiente está totalmente uma bagunça, né? Então, em Montessori, a gente tem muito isso da organização do ambiente, de ter poucos brinquedos, de ter um lugar certinho para colocar as coisas, né? De ter as cores neutras no quarto, por exemplo, que não seja mega super estimulante, porque senão ela vai se tornar uma criança desorganizada, bagunceira, porque aquilo vai ficar estimulando ela toda hora. Essas cores fortes, vibrantes, né? Elas têm sim um impacto no nosso cérebro, tá? Então a gente prefere em Montessori ter cores neutras, organização, para que essa criança se torne uma criança organizada também. A Montessori dizia que as crianças elas aprendem melhor nesse ambiente que é organizado e calmo, tá? Porque assim, um ambiente mais organizado,
as pessoas conseguem se concentrar melhor e conseguem também se acalmar mais facilmente. Então, já imaginou você que está trabalhando lá e você tem que trabalhar, você tem que ou ler alguma coisa e o ambiente em sua volta tá mega louco e tem pessoas falando, gritando e música, enfim. Você não vai conseguir se concentrar 100% no que você precisa fazer. A criança é a mesma coisa, tá? Então, se a criança tem que fazer uma atividade, não deixar a TV ligada ao máximo volume, né? Ou não deixar no desenho, porque ela tem que se concentrar para fazer aquela atividade. Então, são várias questões que a gente pode estar conversando dessa organização do ambiente. Para a rotina da criança em Montessori, a gente divide em 3 partes essa ordem, essa organização. Então, é a ordem do ambiente, essa que eu comentei com vocês, a ordem no tempo, que é quando a gente vai organizar a rotina da criança, dos momentos do dia, né? Essa ordem do tempo é aquela que eu comentei para vocês. Elas não entendem muito a divisão do dia e noite, amanhã e ontem. Então, a gente tem que ter essa organização do tempo para elas se organizarem. Porque senão a criança ela vai achar que é um fluxo contínuo. Ela vai achar que o dia ele segue. Se você deixar a criança fazer o que ela quiser, ela vai ficar de pijama o dia inteiro, assim, vai comer bobagem o dia inteiro, né? Dependendo da criança, claro. Mas essa criança ela precisa desse adulto preparado que mostre para ela a ordem do ambiente, a ordem do tempo, tá? E o último item seria a ordem na conduta do adulto. Esse adulto, que é o adulto preparado, as crianças elas precisam saber o que esperar desse adulto. Então, elas precisam saber que nós temos as regras, que nós somos consistentes, né? Aquela questão do parquinho, da criança ela saber que quando a gente combina com ela que são 5 minutos, são 5 minutos. Nós temos que ser consistentes no que a gente faz, no que a gente fala, tá? E nós temos que ter um comportamento previsível. Então, se a criança ela comete algum mau comportamento, alguma coisa, e ela sabe que ela pode contar com você, que você não vai brigar com ela, né? Que você vai estar ali para ouvir ela, entender e dar alguma consequência que seja plausível, ela vai entender que você é um adulto que tem um comportamento previsível. Porque muitas vezes as crianças, quando elas agem, elas têm um mau comportamento, entre várias aspas, ela corre do adulto, né? Ela não conta pro adulto, porque esse adulto ele vai ficar bravo, ele vai brigar, ele vai botar de castigo. Então ela não vai falar para esse adulto que ela fez tal coisa, porque Deus me livre ficar de castigo, né? A criança não vai querer. Então nós temos que ter, da mesma forma que ela sabe que esse adulto tem esse comportamento previsível de ficar bravo, de mandar pro castigo, ela também tem que saber que se somos adultos preparados, ela tem que saber que o nosso comportamento ele também vai ser previsível, mas ele vai ser previsível de uma forma positiva, né? Então é isso, pessoal. Eu queria só dar um adendo aqui, né, dessa questão de ritmo. Não se preocupem tanto com horários pré-estabelecidos, sigam ritmos e interesses da sua criança, tá? Isso não significa que ela vai ficar o dia inteiro fazendo as coisas que ela quer. Significa que você vai atender as necessidades básicas da sua criança e, ao mesmo tempo, você vai estar ali seguindo o ritmo do dia, tá? Não coloquem horários em tudo. E construam esse mural, esse caderno, o jeito que vocês quiserem fazer essa rotina, seja digital, seja em mural, seja um cartaz bonito, com fotos, com figuras, né? Construam isso com ela, seja bebê, seja criança, seja adolescente, a maneira que vocês conseguirem incluir as crianças de vocês vai ser muito benéfica para elas. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada a todos que participaram da live. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, tá? A live vai ficar salva, vai ficar no meu IGTV. Então, vocês podem comentar também no post do IGTV. Eu vou ter maior prazer de responder vocês. Tudo que eu falei aqui hoje vai estar sendo enviado para o grupo do Telegram,
tá? Em formato de PDF, para vocês baixarem, estudarem e anotarem os pontos mais importantes que vocês acharam dessa live. Quero agradecer de novo vocês que estão me assistindo. Um beijo. Amanhã a live é sobre mordidas e conflitos físicos, tá? Quando as crianças brigam, o que a gente faz? Quando elas se mordem, o que a gente faz? O que está acontecendo com essa criança que está mordendo? Tá bom? Um beijo e até amanhã.